E aí, pessoal? Meus Fala, Daniel. alunos. Fala, Boa Lucas. tarde. Meus alunos prediletos. Vocês não sabem o quanto eu gosto de vocês. Pode falar que eu falo isso para todos. Você fala isso para todos, cara. Você faz nunca isso pra gostou? todos, cara? Você nunca gostou de ninguém. Senhores, não era nem para eu estar alegre, porque a aula de hoje não é alegre. Talvez seja uma das aulas mais tristes que eu dou. Infelizmente. A Jéssica entra logo depois de mim, não é? Hoje não é quarta-feira, não é hoje que ela entra? Ah, não? Jéssica é amanhã. Eu acho. Ué, mas Se eu não me engano, é amanhã. Então é sexta, porque eu não dou aula para vocês amanhã. É sexta. Ah, é sexta, é isso. Eu tô Tá. confundindo com o de manhã, pera. Vocês têm aula de quê depois de mim? Hoje nada. Então nós vamos até quando der. Tá bom. Olha lá a Luísa mostrando para mim no horário. Senhores, me acompanhem porque esta aula não é uma aula das melhores. Não pela qualidade de quem apresentará a aula, mas principalmente porque o tema é um tema que muito envergonha o nosso país. Né? Anote no seu caderno aí, nós estamos voltando para a história do Brasil. Voltando não, que a gente estava estudando a administração do Brasil semana passada, né? O governo geral, as capitanias hereditárias, que foi a administração colonial. E hoje a gente vai falar sobre a utilização da mão de obra escrava no Brasil colonial e no Brasil imperial. A gente vai se focar na mão de obra escrava. Muito me entristece o Brasil ter sido o último país ocidental a fazer a abolição da escravatura e por ter essa grande marca que eu considero uma mancha de ter utilizado em larga escala a mão de obra. Isso deixou marcas muito terríveis no imaginário e na mentalidade do nosso país. Não precisa ser gênio para entender que o racismo é um fruto direto dessa política econômica adotada durante o período colonial, o período imperial, mais de 300 anos de escravidão no Brasil, que fez com que se criasse toda uma estrutura de racismos, preconceitos, dificuldades. Então, eu quero que vocês entendam a aula de hoje como uma forma de compreender o Brasil atual. Tá? História é sempre assim, mas hoje em especial. Vamos pegar esse pequeno trecho do texto Navio Negreiro de Castro Alves. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro, que martírios, embrutece, cantando, geme e ri. Senhores, tem hora que eu fico pensando que seria incompreensível por cada um de nós imaginar como seria a sensação de você ser alguém que está vivendo junto a seu povo, uma pequena comunidade, lá no interior de um território onde você nunca tinha visto o mar, nunca tinha visto outros povos, e de repente você é capturado, amarrado, chicoteado, colocado num porão de um navio que você não sabia direito para onde estava indo. É a primeira vez que você vê o mar, é a primeira vez que você... E você não entende por quê, porque você não entende a língua das pessoas. E de repente você é amarrado ali, humilhado e colocado, e você é uma mercadoria, as pessoas te compram, e você é obrigado a chegar numa fazenda, e você ali é obrigado a trabalhar. Porque se você não trabalhar, você não come, entendeu? E você apanha. Como que seria essa situação na cabeça de vocês? Como que se dá isso? Às vezes eu fico pensando que a escravidão é uma forma de você tirar qualquer possibilidade do que a gente entende enquanto dignidade. O que é a sua dignidade? Você fica feliz se alguém entra na sua casa e senta na sua cama? Ou deita na sua cama sem você permitir? Não. Isso te ofende? Uhum. Incomoda. Se alguma pessoa pegar uma roupa que você gosta e usar, te ofende?
Sem minha permissão, talvez. Sem a sua permissão. Então, são coisas muito superficiais comparadas a alguém te obrigar a trabalhar e tirar de você qualquer tipo de pertencimento, de pertences. Sem contar que tiraram você da sua família, das pessoas que você ama. Você não vê essas pessoas nunca mais. Abaixo de porrada. Dá para imaginar essa situação? A gente consegue imaginar essa situação? Você consegue realmente se colocar? A gente fica chateado porque alguém é abusado na nossa casa. Imagina uma pessoa fazer isso com você. É algo incompreensível. É muito desumano. E aí que entra várias teorias para explicar o processo de por que isso aconteceu, e dentre elas era a ideia, pregada de certa forma pela igreja, de que a gente não poderia considerar o negro africano como um ser humano nos moldes dos seres humanos de outras regiões do planeta. Porque para a igreja, e vai vir essa explicação, olha que coisa mais estranha e horrenda, eles não teriam alma. E, consequentemente, eles não teriam uma relação com a religiosidade. E, de certa forma, eles não iriam nem para o céu e nem para o inferno. É uma forma, além de você ser desumano em colocar a vida do outro numa situação inimaginável, você ainda cria subterfúgios ideológicos para justificar a sua maldade, entendeu? Apenas em nome de uma única coisa: lucro, produção de riqueza, exploração da mão de obra. Em nome disso, os portugueses fizeram essa atrocidade. E se eu disser para vocês que muito de nós continua fazendo a mesma coisa, numa escala um pouco menor? Estou falando absurdo? Não, eu acredito. Tem justificativa para o racismo? Não. Eu não consigo imaginar. Não consigo. Juro mesmo, juro para você. Eu não sei por que algumas pessoas, e acredito até que elas não sabem por que elas são assim. Mas é uma herança cultural muito forte que vem na cabeça das pessoas. Escravidão. Conceito. Submissão de um indivíduo a outro, independente da sua vontade. Esse é o conceito de escravidão. Com a escravidão negra no Brasil, como a escravidão negra no Brasil tomou proporções marcantes na história da sociedade, ficou no imaginário coletivo. O imaginário coletivo é o nome que a gente dá àquelas ideias que passam a fazer parte do senso comum de uma sociedade inteira. Faz parte da nossa cultura. É o nosso imaginário coletivo. A referência quase que automática da palavra escravidão ligada exclusivamente ao tráfico de negros da África. Isso é verdade. Você fala de escravidão, as pessoas pensam logo na questão do escravo negro. Lembrando que a escravidão ela aconteceu em outras épocas e em outros formatos. Nem todo o processo de escravidão era tão agressivo como o processo produzido pelos portugueses aqui no Brasil colonial. No entanto, a primeira opção da coroa portuguesa foi a utilização da mão de obra de povos indígenas, que sofreram também. Mas eu vou dizer para vocês, sofreram menos, mas sofreram, claro, não estou amenizando, mas sofreram menos do que a comunidade negra. Lembrando que índios também sofrem muito preconceito no nosso país. Também não consigo entender o porquê. Para colonizar efetivamente suas terras na América através do sistema de administração, que foram as capitanias hereditárias e o governo geral que a gente viu na semana passada. Também houve no Brasil a escravização de pessoas brancas, embora em número bem menor do que outros tipos de escravos, como negros e índios. Bem menor mesmo, mas ocorreu. Aqui você tem um famoso quadro, né, do Debré, mostrando os bandeirantes a caça ao índio e trazendo os índios para serem escravos nas lavouras de cana-de-açúcar dos colonos portugueses no Brasil. O processo de integração indígena ao mundo colonial, né, os europeus inseriram-se na relação Isso aqui foi uma jogada que os portugueses fizeram. Os portugueses, quando chegaram aqui, eles logo perceberam que não havia uma única tribo indígena, e nem havia um reino, e que nem havia unidade política administrativa.
Cada localidade tinha seu próprio líder e seu próprio chefe. Ou seja, eles eram fracos porque eram divididos. Então, os portugueses, habilidosos em termos políticos, porque já vivenciavam isso na Europa durante todo o período medieval de luta de reino contra reino. Então, essa nobreza ela cria a estratégia mais antiga do mundo. Eu me alio a alguns para destruir os outros. Eu descubro quem são os seus inimigos, entendeu? Me faço de teu amigo para poder me valer dessa destruição dos seus inimigos. Entendeu? Então, os portugueses fazem-se valer de alguns grupos indígenas para conquistar outros grupos indígenas, principalmente aqueles que eles eram inimigos desses primeiros. Isso também foi utilizado em tribos lá na África. Os portugueses não teriam condições, né, econômicas e logísticas de entrar pelo continente africano e capturar os negros. Então, eles usavam algumas tribos africanas para capturar outras tribos menores e fazer escravos para ele comprar. Aí tem muita gente que fala assim para mim, mas professor, você está querendo dizer então que lá na África havia tribos de negros que escravizavam negros? Sim, isso já havia anteriormente, mas numa escala muito menor. Isso se tornou enorme com a compra produzida pelos portugueses para revender esses escravos nos tráficos de escravos, dos tráficos negreiros, durante o período colonial e imperial do nosso país. Então, assim, o aumento é exponencial da captura de escravos. Por quê? Porque o dinheiro entrou na parada, entendeu? A necessidade dessa mão de obra fez com que os portugueses sempre faziam isso. Chegavam numa localidade, se aliava a alguns para brigar com os outros. Criava dissensões. A conquista e a colonização passaram a ser também a história dos índios que nela participaram intensamente, atribuindo a elas significados próprios. É verdade. Os índios têm suas próprias histórias para contar essa invasão e conquista por parte dos brancos. Os povos indígenas também têm seu próprio imaginário coletivo. Só que isso acaba não virando história, né? Porque os índios eles não têm, por exemplo, muitos... agora até que tem alguns, mas não tem escritores próprios indígenas que não dominavam a cultura como o branco e por isso acabou não registrando isso. Então você não tem isso em livros para a gente saber a visão daqueles que sofreram. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os negros. Quase todos os trabalhos que nós temos produzidos no país, seja em todas as épocas, falando sobre o negro, nunca é a visão do negro sobre ele mesmo. É sempre a visão do colonizador, do viajante, alguém que veio de fora e de repente se deparou com essa sociedade, então ele vai ter uma visão da escravidão, e de outros letrados, a sua grande maioria branco, que ao longo do século XX vão escrever a história dos negros. Os negros não têm uma história escrita por eles mesmos segundo a visão do que eles viveram. E muito dessa história se perdeu, com certeza. A gente não sabe ao certo como que foi que aconteceu na sua tribo lá na África, como é que se deu esse transporte para a América, como é que se deu a venda dele aqui. Isso se perdeu. Tá? A gente não tem uma história contada. A história nunca é escrita pelos derrotados, né, Silas? A história sempre é escrita por quem domina. Entenderam? Entendi, Daniel. Pô, pensei que eu estava falando sozinho, gente. Vocês demoraram tanto. Estamos aqui. Botar difícil de apertar aqui no telefone, fica bugando às vezes. Valeu. Né? Aí a gente tem uma cena muito característica, né, que é da primeira missa rezada no Brasil e a presença dos indígenas retratadas aí nesse quadro do Vitor Meirelles. Os jesuítas também tiveram grande participação, né, na tentativa de integração dos povos nativos à realidade colonial cristã. Os índios, eles sim sofreram um acesso de catequização e uma certa preocupação, tanto é que os jesuítas, em um certo momento da história do Brasil, vão se opor à escravidão dos índios, à escravização dos índios. E por isso que vai haver conflito entre bandeirantes e jesuítas, até chegar ao ponto de os jesuítas serem expulsos do Brasil, né, durante o período do Marquês de Pombal. Mas isso é uma outra história. Tá? As entradas e bandeiras tiveram um papel fundamental na expansão das fronteiras coloniais na América, né, e portuguesa, e apaziguamento dos índios nas chamadas guerras justas. Ou seja,
Esses homens, alguns agindo de maneira particular, que eram as entradas, e outros agindo em nome da coroa portuguesa, que eram as bandeiras, eram expedições que tinham como finalidade aprisionar índios, destruir quilombos e tentar encontrar ouro e prata. Essas foram as ações dos bandeirantes. É muito exaltado no nosso país, principalmente em São Paulo, a figura do bandeirante como sendo um herói, guerreiro, corajoso, que embranha a mata e vai encontrar o seu destino, que é, por exemplo, enfrentar índios perigosos, encontrar ouro em locais inóspitos. Ou seja, a narrativa que se conta é como se esses homens estivessem fazendo a coisa mais bonita, bela, fantástica, heróica que a história pode contar. A gente sabe que não. O que eles fizeram foi justamente em nome do lucro. Matar e destruir quilombo porque fugiram a título de donos de engenho. Por isso que no movimento, né, Vidas Negras Importam, estão destruindo muito desses símbolos. Muitas das estátuas dos bandeirantes estão ameaçadas. Entendeu? Não vou dizer para vocês que eu sou contra e nem a favor de você destruir um patrimônio público porque é crime. No entanto, homenagear pessoas que tiveram no seu currículo uma prática que discrimina, que despreza uma parcela gigantesca da população hoje brasileira, que é descendente destes que esses homens, tidos como corajosos, destruíram, é alguma coisa que realmente a gente tem que parar e discutir. Se eu tenho uma herança indígena, uma herança negra, e tenho, claro, todos nós de certa forma temos, não acho nada bonito homenagear esse tipo de herói. Ah, mas os bandeirantes foram importantes, verdade, eles acabaram expandindo a conquista do território e tal, mas não fizeram isso de maneira bonita, não, fizeram isso em nome do lucro, eram pessoas gananciosas e que provocaram muitos assassinatos, mataram muita gente, escravizaram todas as outras, e não tem que ter homenagem não, na minha opinião. Fazer um busto, fazer uma estátua para homenagear um espírito como se ele fosse um herói corajoso, é uma coisa que a gente tem que discutir. Por isso que eu queria dar essa aula. O que fica no imaginário não é o negro enquanto herói. Não é o índio enquanto herói. É o bandeirante. É difícil a gente entender algumas coisas. Mas a história é construída e contada pelos que dominam. E aí você começa a entender os preconceitos. Estão me entendendo, senhores? Sim, professor. Sim. Sim, Daniel. Falei que essa aula não era uma aula bonita. É pesado. É para a gente entender. Olha o nome que esses caras davam às expedições deles. Guerra Justa. Eram considerados guerra justas conflitos entre colonizadores e indígenas, que se opuseram à catequese e aos processos de expansão da colônia, interferindo assim diretamente nos interesses da metrópole. Uma forma de burlar a proibição da igreja de escravizar os povos nativos, pois eles deveriam ser convertidos à fé cristã e não escravizados. Essa era a visão da igreja. Mas os bandeirantes acabavam não aceitando isso e acabavam guerreando sim, porque achavam que estava no destino deles esse processo de conquista, domínio, entendeu? E exploração do território colonial. É isso que eu quero chamar a atenção. E isso é muito parecido com a mesma ideia que foi implantada lá nos Estados Unidos, tá? Contra os índios americanos. Os colonos americanos e ingleses também fizeram uma grande disseminação da população indígena norte-americana. Também com o mesmo pretexto de que estavam levando a fé cristã e a civilização, entendeu? Para esses territórios selvagens, como é a visão deles. Ou seja, visão preconceituosa, mesquinha e gananciosa, porque visava o lucro. São os reais fatores que moveram a história do nosso país e dos países americanos no processo de colonização. Interesse, ganância, lucro, morte, destruição, muito preconceito, marcas. Nós somos um povo muito sofrido, senhores. Os povos das Américas são povos muito sofridos.
a cena aí ó, da guerra justa. Muito justo. O tráfico de negros como escravos para o Brasil se deu ainda no século XVI, tem início lá no XVI, em carta enviada ao rei de Portugal. Duarte Coelho já citava a importância e a necessidade de trazer negros escravos, lembrando que era um daqueles governadores gerais do início, né, o Duarte Coelho, trazer negros escravos para a colônia como forma eficiente de colocar em prática o processo de ocupação do território. Não basta matar e escravizar, eles acreditam que fazem o bem. Isso, Michel, isso é que é pior. Criam uma mentalidade de que estão fazendo o justo, o certo, o em nome de Deus. Só não sei que Deus é esse. O tráfico de escravos no Atlântico. Ao contrário do senso comum, que nos faz imaginar o tráfico sendo como algo desorganizado e amador, não era, soando mais como aventura do que profissionalismo, a literatura atual nos mostra que o tráfico de escravos configurou-se numa organização altamente estruturada e que contava com a participação de vários reinos africanos nessa empreitada, como eu mostrei para vocês. Era tão... Aqui eu tenho um pouco de uma cena triste, né, de como os escravos eram levados para as fazendas no interior. Era muito comum essas forquilhas usadas no pescoço, tá? Amarravam as mãos, às vezes amarravam também os pés, a pessoa era obrigada a andar com os pés juntinhos, entendeu? Açoitados e humilhados o tempo todo, para que eles, por exemplo, perdessem a força. É como se você fizesse um trabalho psicológico de desumanizar a pessoa, né? Bate tanto que a pessoa entrega os pontos e não tem força. E a única coisa que a pessoa quer é não apanhar mais. Então você tirou dela toda e qualquer dignidade. A pessoa não tem desejo, não tem vontade, não tem mais nada. Porque qualquer coisa que possa querer é tido como alguma coisa impossível. Esse é um estágio muito triste, né, e catastrófico para qualquer seres humanos. E teve gente que viveu e passou toda a sua vida enquanto escravo. Isso é muito difícil de encarar, gente. É difícil de engolir. Eu li um livro em Rio das Ostras que foi um dos locais que desembarcaram negros traficantes. É verdade, Rio das Ostras teve um processo de desembarque aqui no Rio das Ostras, que era uma baía, né, essa Baía Formosa. Então, escravos utilizados nessa região, principalmente na região do interior, eles acabavam chegando aqui por Rio das Ostras porque tem essa Baía Formosa, que é um local onde os navios conseguiam se aproximar das praias. Nessa costa aqui, ó, Rio de Janeiro e Rio das Ostras e Búzios é que tinham esse desembarque. Organização do tráfico. O tráfico possuía planejamento. Devemos lembrar que os escravos eram mercadorias muito valiosas. É verdade, era caro ter um escravo. Portanto, perder uma peça, como eles chamavam, se constituiria um prejuízo para o traficante. Uma peça normalmente não era só um escravo, podia ser um conjunto de 2 ou 3 escravos, mas também podia ser um escravo só. No comércio de escravos ali no centro do Rio de Janeiro, foi até encontrado, né, e foi agora colocado, tombado pelo patrimônio histórico brasileiro como sendo um local histórico, né? Existia o porto e onde os negros eram colocados para ser vendido, bem ali no centro do Rio. Algumas embarcações contavam com a presença de médicos e suprimentos mínimos para garantir a sobrevivência da tripulação e da carga. Eu já contei para vocês, né, que era colocado um número muito maior de negros dentro do porão, principalmente porque eles sabiam que a viagem era longa e que muitos não iam sobreviver. Então eles já calculavam a perda, então colocavam uma superlotação, porque daqueles que morressem, os que continuassem sobrevivendo seria um número suficiente para eles venderem e não terem prejuízo no seu frete, né, na sua travessia. E jogavam os corpos no mar quando morriam, né, da carga. Aqui eu tenho uma cena, né, de um negro sendo analisado como forma de saber se ele possuía doenças, se ele estava forte para o trabalho. Existia todo aquele processo desumano, né, de você analisar e avaliar como se faz uma mercadoria. Quando a gente entra para avaliar se o produto é bom ou ruim para a gente comprar. Eu lembro sempre do tomate. Eu já acho desumano com o pobre do tomate. Que a gente pega, olha e vê o que é melhor e joga fora aquele que a gente não quer comprar. Imagina isso com uma pessoa. O tráfico ele é proibido em 1850, né? Por diversas nações ao redor do mundo, o transporte de escravos tornou-se ainda mais arriscado e os ingleses
por conta de interesses econômicos, achavam que o fim do tráfico seria uma boa ideia para acabar de vez com a escravidão no Brasil, porque com o fim do tráfico a escravidão estaria fadada a terminar, porque os ingleses tinham muito interesse numa mão de obra assalariada para poder vender os seus produtos, já que a Inglaterra passava pela Revolução Industrial e aumentara muito a sua capacidade produtiva e queria buscar mercado consumidor. Os ingleses não eram bonzinhos e por isso queriam acabar com o tráfico e com a escravidão. É porque eles tinham interesses econômicos que era bem diferente de uma economia escravocrata. Tá? Rotas do tráfico no Atlântico, eu queria mostrar isso para vocês. Esse comércio aí triangular, né? O traficante de escravos, eu fiz um curso com a minha irmã está aí na sala, eu acho, Raquel, ela está aí. Eu fiz um curso de pós-graduação com ela, onde a gente aprendeu que o traficante de escravos no Brasil colonial, ele conseguia ganhar mais dinheiro do que, por exemplo, os donos de engenho, tá? E do que os comerciantes portugueses. O que, na verdade, mais deu lucro na colônia era o tráfico negreiro. Porque ele fazia uma espécie de comércio triangular, né? Ele trazia os escravos para o Brasil. Os escravos saíam de 3 locais da África, né? Na sua grande maioria, eram sudaneses que saíam de São Jorge da Mina, conhecidos como Preto Mina. Esses foram os que vieram em grande quantidade para o Nordeste brasileiro, né? Eram levados também os bantus de Luanda e Benguela, tá? Que chegavam no Sudeste. Não foram os mesmos negros que vieram para cá em todas as regiões e ocuparam o território brasileiro. Eram de regiões bem diferentes da África. E outros que vieram de Mombaça, né? Região de Moçambique e Mombaça, que fica na costa oeste do continente africano, que também vieram para a região sudeste e também foram para regiões mais ao sul. Esse comércio era mais ou menos assim. Trazia escravos da África para a América, para o Brasil, trocava esses escravos por mercadoria, no caso do Brasil, por açúcar, lembrando que a escravidão não é uma exclusividade só da colônia portuguesa, também das colônias inglesas. Houve extensa escravidão nas 13 colônias, pelo menos nas colônias do sul dos Estados Unidos, e também nas colônias holandesas, nas Antilhas, e aqui na parte norte da América do Sul, né? Onde a Holanda também acaba fixando colônias. E ao chegar aqui, esses traficantes trocavam os escravos por mercadorias, açúcar ou outro produto que era produzido, rum e outros produtos. Esses produtos eram levados para Portugal. E em Portugal eram trocados por dinheiro ou por outros produtos, que eles vinham de novo nesses reinos e trocavam por escravos. Então, os traficantes de escravos, eles não comercializavam só escravos. O navio vinha da África para o Brasil com escravos, saía do Brasil para Portugal com açúcar ou com outro produto, as drogas do sertão, com fumo, que também era muito apreciado nos reinos africanos e também apreciado na Europa, né? Era trocado em Portugal por dinheiro e depois eles desciam e levavam esses produtos que eles traziam, né, para trocar com os reinos africanos por mais escravos. E assim eles faziam esse comércio triangular e eles ganhavam em todos os seus movimentos. E por isso que os traficantes enriqueceram muito. Mas não eram bem vistos, né, pela sociedade da época. Eu quero só parar isso aqui agora. Que horas são? Ah, tá. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Está todo mundo vendo minha tela, não tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo que são fotos tiradas de escravos. Lembrando que a fotografia só chega, né, no final do século XIX, no finalzinho da escravidão, mas a gente consegue ver. E eu gostaria que vocês reparassem e encarassem essas pessoas como seres humanos. Olha o semblante dessas pessoas e as marcas. E eu estou falando já de um período de uma escravidão no Brasil imperial, urbano, e um Brasil já mais desenvolvido. Eu fico imaginando os outros períodos. Mas olha as marcas que ficaram neste povo. Acompanhe esse vídeo, por favor, comigo.
São fotos reais, tá? De escravos. Uma negra mucama que trabalhava na casa do seu senhor, carregando a roupa. Esse certamente era um escravo que trabalhava na lavoura. Essas são as marcas dos açoites. Olha o olhar triste. Uma negra mucama que atendia na casa dos senhores, como essa também que criava as crianças da senhorinha, né? Uma negra criando o filho do branco. Os negros trabalhando na lavoura. Repare que tem homens e mulheres, tá? Essas mulheres, deixa eu parar o vídeo aqui. Elas tinham filhos, muitas das vezes, dos seus senhores, porque eram violentadas, e era comum uma carroça ser trazida na hora do almoço com os bebês dessas mulheres para elas amamentarem. E depois essa carroça levava as crianças, e as crianças ficavam chorando o tempo todo sem a mãe. Eram criados ao erro, senhores. Assim, é um processo de desumanidade que vocês não têm ideia. Continuando. Uma foto tirada no século XIX de uma família. Eu acho que essa foto foi tirada após a abolição da escravatura e eles não sabiam para onde ir. Uma mucama que morava... Certamente ela se arrumou, aliás, foi arrumada, né? Ela foi arrumada pelo seu senhor para tirar a foto. Então você pode ver que está com joias e com uma certa roupa, que é uma roupa do homem branco. Mas eu gosto muito dos olhares, a percepção da tristeza, do semblante caído, da ausência de expressão nos olhares. Né? É isso que eu quero, que eu reparo quando eu vejo essas fotos. O crucifixo, esses 3 escravos. Essa é uma situação interessante, que é a situação do mulato, né? Normalmente filho de negras que eram abusadas de seus senhores e que nasciam escravos, porque a escravidão no Brasil seguia o ventre. Então, se você era filho de mãe escrava, você era escravo. Se você fosse filho só de pai escravo e a sua mãe fosse livre, você não era escravo. Você era escravo de acordo com a sua mãe. E havia muitos escravos e escravas que nasciam mulatos e eles ficavam meio que numa função intermediária. Eles, de certa forma, não iam para aquela situação de trabalhos forçados, normalmente atendiam na casa, mas não tinham nenhuma identificação com os brancos, não eram considerados, por exemplo, da família dos brancos. Então eram mucamas e prestavam serviços direto aos brancos, né? Eles acabavam aprendendo a língua portuguesa, se letrando, como eles diziam, né? Inclusive, a gente não deve usar essa palavra boçal, porque boçal é a palavra como se chamava os negros que chegavam da África e não sabiam falar a língua portuguesa. Claro, eles não iam aprender a falar a língua portuguesa, e nem muitos morreram sem aprender, mas aí, como forma de desprezo, os brancos e até os mulatos e os mucamos que viviam nas casas grandes, né, chamavam esses negros recém-chegados de boçais, porque eles não falavam a língua portuguesa. Então, dentro dessa comunidade, havia um grupo que achava que era mais privilegiado, porque atendia o homem branco nas próprias casas, né? Preste atenção no olhar.
nas marcas no rosto de açoite e muita surra que eles levavam. A grande maioria deles tem marcas. Esses negros que vocês estão vendo aí são urbanos. Tinham uma vida, de certa forma, melhor do que aqueles que viviam no campo. Aí, essa tem data, 1839. Outra cuidando dos filhos do branco. Engraçado que a gente não vê mais isso. Mas esse hábito de carregar as coisas equilibrando na cabeça, cestos, água, até a década de 60, 70, eu ainda peguei um pouquinho desse resquício, era o fato de carregar lata d'água na cabeça. Inclusive tem até um samba muito famoso, né? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Ou seja, para que você tivesse água, aquelas pessoas que moravam no Morro Carioca, nas décadas de 50 e 60, né? Existe sim algumas pessoas que ainda usam esse hábito de carregar as coisas na cabeça. Mas você tinha isso muito no morro, né? As pessoas levando, botam um pano para dar equilíbrio, botava a lata d'água, aquela lata d'água que era uma lata de 20 litros, e subia para poder cozinhar, para poder tomar banho. E isso foi uma situação muito triste, que, olha que eu estou falando de um período já de liberdade, já de abolição. É difícil para mim fazer o serviço, me colocar na situação da empatia e tentar pensar como é que é a vida de um escravo. É isso que eu tenho um problema muito grande. Então é mais fácil para a gente fazer o quê? Esquecer, não pensar, não querer imaginar que essa situação aconteceu. Ou seja, isso vira história, vira alguma coisa de livro, vira alguma coisa que está fora de mim. Eu não enxergo isso no meu cotidiano, na minha sociedade. E isso não é feito um exercício só pelos brancos. Até mesmo uma grande massa de pessoas negras acabam fazendo esse exercício. Ou seja, a gente se esquece da catástrofe, não sei se como forma de tentar se ver longe ou por não compreender, mas por mim a gente tinha que voltar a esse assunto sempre para saber como que o ser humano é capaz de cometer atrocidades. E isso sempre me acende a luzinha e o alerta de que pode voltar a acontecer. A história não acabou. A história está em franco processo. Continuando. Lavoura de café, onde eles colocavam o café para secar. Olha a situação. Os pés descalços, essa é uma marca muito interessante. Se a gente começar a olhar, olha o filho do Senhor no seu cavalinho de pau. Olha a roupa dele. Repara numa coisa, ele está calçado. Esse cara aqui até que está calçado, mas olha a mulher, descalça, as outras crianças brincando descalça, e o outro descalço. Mas o filho do senhor do engenho, olha ele como é que está arrumadinho. Lavoura de café. O café precisa ser secado ao sol. Era difícil você ter um negro que sabia a profissão, mas normalmente quando ele tinha, ele conseguia produzir alguma coisa. No caso, essa é a fabricação de cestos, conhecido também como samurá. Essa situação também me chamou muita atenção, desse pessoal trabalhando na fazenda. Deixa eu aproximar para vocês verem. Não havia diferença entre homem e mulher.
E se você tivesse um filho, você levava para a lavoura. Tá vendo que as negras aqui estão com crianças? Levando as roupas para lavar no rio. Essas que tinham os filhos, elas se tornavam as lavandeiras, que ficavam cantando na beira do rio. Naquela época praticamente não existia sabão, então a única forma de lavar a roupa era batendo nas pedras. Então a função delas era no rio. Os negros mais jovens, como esse rapazinho aqui, ó, tocava os carros de boi para carregar, por exemplo, a quantidade do café que era trazido da lavoura. Olha o tamanho das enxadas, senhores. Reparem nos detalhes. Alguns negros praticando a retirada de ouro de aluvião, né? Também para os seus senhores, eram escravos. Preste atenção nessa imagem. As enxadas, as crianças, os samurais. Vou parar aqui. Uma coisa que me chama a atenção nessa imagem é a segregação. Você vê que os negros eram sempre colocados juntos. Fossem homens, mulheres, crianças, não havia diferença de trabalho para eles. Todos trabalhavam muito em grande escala. E eles eram colocados juntos para que eles pudessem, como se tivesse uma segregação, uma separação. Aí eu pergunto para os senhores, nos dias de hoje, ainda existe essa segregação? Esse fato da gente colocar os negros para morar num lugar só? E meio que o branco vê com maus olhos quando o negro sai dos guetos e anda comumente pela cidade? O que vocês acham disso? Eu acho que ainda existe muito. Sabe quando? Eu vou dizer uma coisa muito triste para vocês. Um rapaz negro não é tido como ameaçador quando ele está na companhia de brancos. Você sabia disso? A polícia ataca muito mais negros quando eles estão em companhia de outros negros ou sozinhos. Agora, se for um negro andando com 2 brancos, 3 brancos, aí ele não é parado pela polícia, aí ele não sofre violência policial. Você entende? Então, na verdade, por que ele não sofreu violência policial ali? É o chamado preconceito estrutural. Você vai me fazer a seguinte pergunta. Professor, mas os negros aceitaram isso tudo calados, sozinhos, sem se rebelar? Claro que se rebelaram. Claro que fizeram resistência. Né? Eu vou até mostrar para vocês aqui algumas dessas resistências que, diante de uma situação de um opressor tão poderoso, onde você não fala a língua, não tem amigos, não tem familiares, não tem nenhum aliado, você apenas apanha e trabalha, trabalha e apanha. Qual é a forma de você resistir? Né? É se opor a trabalhar, é trabalhar só quando o senhor está olhando, porque se ele virar as costas eu paro de trabalhar. Eu vou, de certa forma, me recusar a submissão à vontade de outrem. A resistência do negro era uma resistência muito mais, a gente costuma dizer que era uma resistência sutil. Existe, por exemplo, um comportamento que é tido até hoje, muito praticado até mesmo quando a gente é criança, que é a sabotagem. Eu costumo dizer que a sabotagem ela entra para a nossa cultura. Não sei se vocês já perceberam isso, mas vocês já fizeram algum tipo de sabotagem? Do tipo assim, com raiva de alguém, aí você vai lá e cospe na comida, ou serve num copo sujo, ou faz algum tipo de coisa para prejudicar o outro sem a pessoa saber que está sendo prejudicado? Isso é comum na nossa sociedade? Você já fez isso? Fala para mim. O pessoal fez uma pergunta. Devo ter feito, mas não É sei. comum, professor. Uhum. Vocês sabiam que isso tem herança no processo de resistência dos escravos no Brasil? Não sabiam, sabiam?
Não. Mas tem. Essa prática, ela é uma prática como uma forma que aqueles que se encontravam numa situação... Outra coisa que eles faziam muito também era descontar nas crianças, filho dos brancos, com beliscões, entendeu? Batendo, quando podiam fazer isso. Enquanto eles eram muito crianças, porque senão eles acabavam lembrando, né? Eu fiquei Então era uma... imaginando isso. Quando aquela criança branca passou lá, eu fiquei imaginando eles batendo nessas crianças como alguma forma de protesto. Mas É uma forma de protesto, uma forma de resistência, né? Outra coisa que você pode observar é conceito de liberdade, né? Faculdade de escolher seu caminho e de que maneira trilhá-lo. Isso aqui, a gente pode observar que a liberdade não foi conquistada até hoje. Até hoje, você tem os dados estatísticos comprovando que a pessoa que é negra, ela tem muito menos chance de alcançar a universidade, de alcançar os melhores postos de trabalho. Ela tem muito mais chance de morrer assassinada pela polícia. Ela tem muito mais chance de ser desprezada e desqualificada na rua porque alguém acha que você é perigoso, que você é alguém não merecedor, que você não é alguém digno. Cara, é uma coisa tão triste que eu vou dizer uma frase para vocês, vocês vão concordar. É muito mais fácil uma pessoa branca ter um conceito de liberdade do que uma pessoa negra. Porque são tantas as coisas que desprezam, desqualificam e colocam que o conceito de liberdade para um e para outro não é o mesmo. Não é o mesmo. E aí a gente observa que o Brasil tem, sim, uma grande dívida com uma população gigante que contribuiu muito para a produção de riqueza, para a produção cultural, para a nossa religiosidade, para todo o contexto da formação da nossa sociedade, mas que a sociedade que tem uma ideologia dominante branca ainda continua desqualificando esses como não sendo eles também contribuidores da construção desse povo. Eu gosto sempre de mostrar aquelas cenas porque elas realmente são fortes e a gente consegue entender um pouco mais. Eu sei que essa cena não vai sair mais da cabeça de vocês, se Deus quiser, né? Para que você se lembre que a escravidão foi realmente no Brasil algo catastrófico. Veio o período da abolição da escravatura, começa em 1850 e culmina com a Lei Áurea em 1888. O grande problema do processo abolicionista brasileiro foi que não foi preparado uma estrutura econômica para absorver a mão de obra do negro depois do fim da escravidão. Então, se adotou uma política de substituição da mão de obra negra nas fazendas pelos imigrantes. E aí tem um processo que tem até um historiador, um sociólogo, que escreveu há pouco tempo um trabalho muito bacana sobre esse assunto. Eu nunca tinha visto com esses olhos, né? E ele me elucidou que um dos maiores propagadores do preconceito racial para o negro no Brasil foram os imigrantes, que mais tarde vai se constituir na classe média. Os imigrantes italianos, alemães, suíços, que vieram para o Brasil, quando eles chegaram e foram trabalhar nas lavouras de café, eles foram tratados, de certa forma, como eram tratados os escravos. Que para o senhor de engenho era a mesma coisa. Mas esses homens brancos vão tratar, eles vieram já estruturados e eram livres. Tinham famílias, se fixavam, podiam fazer acordo entre eles, não eram escravos. E a primeira coisa que eles fizeram foi provar para os donos das fazendas que eles trabalhavam que eles não eram igual aos negros. E aí começa aquele preconceito, não, aquele lá é vagabundo, aquele lá é sujo, aquele lá é pinguço, cachaceiro, olha como ele bebe. Lembrando que o vício dado aos escravos era uma forma de prêmio que os senhores praticavam se o escravo fosse o bom escravo. Se ele trabalhasse duro e tal, e não tentasse fugir, aí chegava no final da semana, ele ganhava, por exemplo, um rolo de fumo, um punhado de rapé para cheirar, rapé vicia, tá, senhores? E um pouco de cachaça.
para que dessa forma ele ficasse feliz. Quem viciava os escravos eram os próprios senhores. Isso é pouco falado, né? Como uma forma de prêmio para aquele que não fugia do problema, entendeu? Aí, o imigrante vai dizer, não, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu não sou igual àquele. E aí, não só na elite, mas também na classe média que vai se formar no Brasil no final do século XIX, em todo o século XX, muitas delas influenciadas pelos imigrantes, vai nascer esse preconceito terrível com esse grupo que quer se diferenciar do outro por um fator histórico. Entenderam? Alguém quer Sim, falar professor. alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Só repete a última parte. Não consegui processar. Essa última parte é uma parte muito triste, que é a parte da construção do preconceito racial no Brasil quando ele se torna estrutural. O preconceito era das elites contra o negro, mas ele vai se intensificar à medida que o imigrante europeu vem para as lavouras de café, principalmente em São Paulo, no interior paulista, não é à toa que é um dos lugares mais preconceituosos, em que, em substituição à mão de obra negra, esses imigrantes vão a todo momento tentar provar para os senhores, donos das fazendas, de que eles não eram iguais aos negros. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão desqualificar os negros, chamando o negro de sujo, de fedorento, de preguiçoso, de viciado, de pinguço, de desonesto. Quem é que se vê como honesto? Como sendo aquele que nem é o rico dono da fazenda, especulador, opressor, mas também não sou pobre, vagabundo. Até hoje, a classe média. A classe média adora se ver como honesta. Isso é uma mentalidade, senhores. Isso é uma coisa incutida na cabeça das pessoas que estão nesse... A gente tem muito do pensamento da classe média. Então a gente acha que aquelas pessoas que estão morando nas comunidades são pessoas vagabundas, desonestas, viciadas, um bando de pessoas, todas elas marginais, e a gente quer que a polícia entre lá e mate todo mundo. Esse é o pensamento da classe média. Mas você se vê como honesto, como limpo, como muito higiênico. Já percebeu como há uma crítica severa às pessoas mais pobres? É só você ver sujeira que você fala, gente, que pobreza. Eu nunca tive essa visão. Mas é aí que tá. São nas palavras, são nas visões. A classe média tem uma visão preconceituosa porque quis, num determinado momento histórico, se diferenciar daqueles que sofreram com um processo mal estruturado, que foi o fim da escravidão, sem um plano de absorção e inserção do negro na sociedade brasileira. O negro, ele foi escravo, e quando deixou de ser escravo, foi jogado fora. Daniel? Oi. Fala, minha irmã. Antes de você terminar, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Uma sugestão interessante, que também é bem atual, não dentro do contexto exatamente da situação brasileira, mas que eu acho que é muito válido, é assistir aquele filme, o Green Book. Alguém já assistiu esse filme? Nunca Já assisti. assistiu, Daniel? Não, nunca assisti. Não. Nunca assisti também, não. Ele, eu acho que ganhou o Oscar no ano passado, coisa parecida, e ele conta a história dentro da sociedade norte-americana, década de 60, 50, 60, e fala sobre um relacionamento entre um imigrante, lá no caso, ele é italiano, se eu não me engano, e um negro. E é muito interessante porque você vê dois grupos distintos dentro de um contexto que pode ser relacionado ao que Daniel falou no começo, né? A respeito da rejeição do imigrante com relação ao negro, e é muito curioso o filme, eu acho que vale a pena ser assistido. Também vale a pena se observar as críticas que foram feitas a esse filme.
que também é uma outra coisa muito interessante que eu acho que dá pano para discussão. Espero que eu tenha acrescentado e não... Esse filme tem aonde? Na Netflix? Não, ele estreou na HBO, mas não tem na Amazon. Tá. Escreve o nome aí no chat, sabe escrever no chat aí? Ou então Poxa, você me Daniel, passa... assim você está me... Não, me passa pelo Zap, então, que eu passo para eles. Passo, é o Green Book. Green Seria, Book, né? Livro verde. o livro verde, Green que é Book. um Anjo já livro escreveu. que o indivíduo precisa receber, que consta como que se é motorista de um negro pelo interior dos Estados Unidos dentro desse período que eu falei com vocês. É Entendi. muito interessante, é muito assim curioso, dá para a gente discutir bastante e é um filme inteligente, eu achei muito bom. Show. Obrigado por sua contribuição. Valeu, como sempre. Minha irmã também é professora de história, tá, Muito gente? obrigada. Um abraço, tchau. Por isso, quando eu convido ela para assistir Obrigado. a aula. E o que eu queria deixar para vocês, então, para finalizar essa aula, o seguinte, o que eu queria com essa aula não era que você olhasse a escravidão apenas como um fato histórico, ou um processo histórico que ocorreu no nosso país, mas que a escravidão ela ficasse clara para você como uma evidência da construção da nossa sociedade. Essa construção que não foi... foi pensada assim, mas não por todos, foi pensada por uma pequena elite, né? Então eu queria dizer para você o seguinte: procure se inteirar desse tema, que você vai compreender essa reação que está acontecendo nas últimas semanas, lá nos Estados Unidos, e acabou se espalhando pelo mundo, essa panela de pressão que é o descaso, o desprezo, o racismo estrutural, a falta de visão que as pessoas têm, entendeu? De que estão reproduzindo, sim, um discurso racista, um discurso opressor, e muitas das vezes, até mesmo você se colocando no lugar de ser o desprezado, de ser o ofendido, mas você repete o discurso daquele que construiu. E a gente tem que continuar debatendo esse assunto, tocando nesse assunto, não é mimimi. Aqueles que vieram a público aí dizer que essa reação é mimimi, que são contra as cotas, vai se inteirar, vai ler, vai ver, entendeu? Vai estudar um pouquinho, que aí você vai ter a dimensão daquilo que se constituiu. Lembra daqueles olhares que eu pedi para vocês verem, dos rostos cheios de marca? Que tipo de herança os filhos daqueles que viveram lá conseguiram? É aquela aula que eu dei para vocês sobre privilégio, entendeu? É que quem tem privilégio acha que é mérito, não entende que é privilégio, entendeu? E para você, que oriundo de uma situação desprezada pela sociedade, conseguir vencer, conseguir chegar nos cargos que a sociedade diz que você, quando chega, tem sucesso, é muito mais difícil, entenderam? Então essa aula ela foi uma aula para elucidar, para fazer vocês se interessarem pelo tema e que vocês se posicionassem na sociedade. E que vocês assumissem um papel de que ou vocês são a favor e reproduz o discurso que está aí de uma sociedade que ainda é racista, ou você se coloca contra isso sim, entendeu? De que forma? Estudando, lendo e não praticando o racismo estrutural. Obrigado. Gostei muito da aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, bate um monte de palminha aí, dá um like, clica no sininho, né? Manda lá o link para os seus amigos. E valeu mesmo. Quer falar alguma coisa? Alguém aí? Professor, Fala, Ângelo. Oh, primeira vez que Ângelo fala. Fala, Ângelo. tem um livro também que eu tinha visto uma alusão dele que é Daqui pra Baixo. Que é tipo assim, é sobre um garoto de 15 anos que o irmão dele é morto, né? E tipo assim, ele quer buscar vingança, ele quer matar essa pessoa que matou o irmão dele. Aí nisso ele entra no elevador e tipo assim, meio que o tempo para. E ele vai encontrando várias pessoas negras que foram mortas e ficam tentando dar meio que mostrar para ele qual a situação e que a vingança não é a melhor solução. O livro, se não me engano, passa em 60 segundos, basicamente. E ele é contado em versos. É bem maneiro, cara, muito complexo. Você tem o nome desse livro, Ângelo? Daqui para Baixo.
Daqui para baixo. Tá bom, legal. Pessoal, procura aí, que parece ser muito legal. Que bom, Eduardo, que você se sentiu tocado emocionalmente, porque esse é o objetivo da aula, para que a gente realmente tivesse uma marca em nós do que a história brasileira não é bonita e que muita gente hoje quer esconder. Quer dizer que a gente, não, nunca teve nada disso, todo mundo é igual. Mentira, mentira, não é todo mundo igual. Não é. No nosso país não é. Professor, Fala, Michel. eu acho que não dá pra gente, tipo, ter ciência dessas informações e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. De que forma a gente pode ter consciência de classe para lidar com isso? Ué, cara, lendo, se informando, quando você se tornar um profissional, não se esqueça de tratar as pessoas de igual forma, abrindo espaço para pessoas que são consideradas na nossa sociedade desprezadas, para serem trabalhadores junto com você, indique um amigo, dê lugar para ele falar, trate ele como igual, entenda, se interaja, entendeu? Faça as coisas acontecer a partir da sua vivência. O que a gente está fazendo no mundo de hoje é se isolar, Michel. Entendeu? Minha irmã sabe do que eu estou falando e eu vou falar uma coisa muito triste para vocês. Eu tinha um amigo na minha juventude, que eu andei muito tempo com ele, que foi o Reginaldo. E ele foi assassinado. E ele era negro. E eu tenho consciência plena de que eu não fui assassinado porque eu sou branco. A minha própria filha virou para mim e falou assim: pai, você só conseguiu chegar a ser professor como você chegou porque você é branco. Porque se você fosse negro, você não tinha chegado. Obrigado, gente. Vou nessa. Tchau.